Essa aula que você vai assistir agora faz parte do curso de redação Nota 1000 Passo a Passo. Nós estamos disponibilizando para você gratuitamente. Sinta um gostinho do que vai ser esse curso. Aproveite essa aula e se você quiser ficar por dentro das novidades do curso, acesse o link aqui na descrição. Olá, seja bem-vindo. Este é o nosso último módulo do curso de redação Nota 1000 Passo a Passo dos cursos Blessness. Se você chegou até aqui, parabéns, você está empenhado e isso é um ponto muito positivo. Isso quer dizer que você está levando a sua educação a sério e isso já é um bom sinal de que você vai fazer uma excelente redação no dia do Enem. Eu não sei há quanto tempo nós estamos do Enem, né, de quando você vai estar assistindo este curso. Eu espero que você tenha um bom tempo de preparação e mesmo se o tempo estiver curto, né, daqui para o Enem, use as técnicas, as estratégias e as dicas que nós demos aqui ao longo deste curso para que você faça uma redação assertiva, objetiva, de modo prático e que você se sinta seguro no dia da prova. Nós, cursos Blessness, estamos torcendo por você. Conte com a nossa torcida e eu tenho certeza que vai dar tudo certo no dia da sua prova. Neste módulo, nós vamos analisar algumas redações nota 1000 dos últimos exames. É importante que você tenha contato com esse tipo de texto para que você veja quais foram os recursos utilizados pelos candidatos que conseguiram a nota 1000 e como é que esse candidato conseguiu pensar essas estratégias. Você vai ver que nem sempre são redações acima da média. Foram só redações que conseguiram utilizar bem as estratégias textuais. Não são redações difíceis de compreender, não são textos, né, super elaborados, são só textos estratégicos. E é exatamente essas estratégias que nós, ao longo deste curso, fomos mostrando para você. Então, se você chegou até aqui, é porque você já viu ao longo deste curso, competência por competência, você já entendeu a chave de cada uma delas, você viu que não existe um caminho fácil, não existe um jeitinho para você chegar na nota 1000, além do estudo, da dedicação, do conhecimento de como é a redação Enem. Esses alunos que nós vamos ver aqui foram alunos que entenderam a estrutura da redação e colocaram em prática esse conhecimento. E é isso que a gente está fazendo com você ao longo desse curso, ok? Então, para você entender o que é necessário para chegar à nota 1000, pela cartilha do participante, que sai um pouco mais de um mês antes do Enem, eles dizem o seguinte: para o aluno chegar à nota 1000, ele precisa possuir uma proposta de intervenção para o problema apresentado no tema, ok? A gente viu agora na aula anterior como fazer uma proposta de intervenção de modo completo, nível 5, 200 pontos. Então, você precisa apresentar essa proposta completa. Você precisa de um repertório sociocultural produtivo no desenvolvimento da argumentação do texto, competência 2. Respeitar os direitos humanos, competência 5. Apresentar as características textuais fundamentais como coesão e coerência, competência 4. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, competência 1. E atender ao tipo textual dissertativo argumentativo, competência 2. Ai, a competência 3 não entra? A competência 3 está dentro de tudo isso aqui. Então, se você fez um bom projeto de texto, você foi cumprindo as etapas, você vai apresentar, você vai colocar tudo isso aqui dentro da estrutura do seu projeto de texto, certo? Então, veja como está aí a construção, né, de uma boa redação que vai atingir a nota 1000 pela própria cartilha do participante do Enem, que o INEP lança um pouco antes do Enem, tá certo? Vamos lá ver essas redações nota 1000, ok? A primeira redação é do Matheus Rose. Ele escreveu do tema de 2017, os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Parágrafo de introdução.
Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, ele já começou a redação dele apresentando um repertório sociocultural. De saída já, o Matheus apresentou aqui o repertório sociocultural dele. Então, o que foi que o Lévi-Strauss falou? A interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. O que é interessante do uso desse repertório é que ele não usou uma citação direta do Lévi-Strauss. Ele fez uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É quando eu cito com as minhas próprias palavras algo que um autor falou. Valeu como repertório sociocultural? Valeu! E o que é mais interessante, esse repertório sociocultural está pertinente ao tema. Por quê? Porque ele está falando. A interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Ele vai agora pegar esse repertório e fazer dele a base da argumentação que ele vai introduzir já aqui para a gente. Correta a forma de uso do repertório dele? Sim. Ele poderia ter feito primeiro a contextualização, depois utilizado o repertório? Sim, também. Mas a forma como ele construiu tá muito boa, a forma de apresentar, né, o tema para o leitor. Olha só. Esse panorama, que panorama? Que ele falou anteriormente, utilizando aqui a coesão referencial. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Olha o que foi que o Matheus fez. Assistiu a minha aula aqui no curso e utilizou a técnica para não tangenciar o tema. O que foi que o Matheus fez? Utilizou de forma literal, na apresentação do tema, a frase temática, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Sem medo. O que foi que aconteceu aqui? Abordagem completa do tema. O Matheus não tem chance de tangenciar a redação dele de jeito nenhum mais. Não vai para o nível 1 da competência 2, não vai para o nível da competência 3, não vai para o nível da competência 5. De forma simples, tranquilamente, ele utilizou a frase temática, já na introdução, na apresentação, tópico frasal dele, ele colocou a frase temática da redação, que livrou totalmente a chance dele tangenciar o tema, certo? Então, esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, visto que a comunidade, historicamente, marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando a sua participação plena no corpo social e no cenário educativo. Diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além do papel das escolas na inserção desse sujeito. Primeiro parágrafo de introdução, o que é que o Matheus fez? Ele trouxe o repertório sociocultural que ele vai utilizar, que foi o pensamento do Claude Lévi-Strauss. Ele apresentou o tema no tópico frasal e ele me mostrou quais são os argumentos que ele vai utilizar para defender o ponto de vista dele. Qual é o ponto de vista dele? De acordo com ele, o problema da formação educacional dos surdos no Brasil é um problema histórico. É um problema social brasileiro que, A, marginaliza as minorias e, B, tem na escola um papel importante para inserir esse sujeito que é marginalizado. Ou seja, o argumento A de que o sujeito deficiente auditivo é marginalizado por ser uma minoria, tem na escola um papel fundamental de ser inserido na sociedade. Deu para entender como ele associa os dois argumentos? Se o sujeito é marginalizado, à escola cabe o papel de inserir esse sujeito. Então esse é o assunto principal
do texto do Matheus Rose aqui em 2017. É sobre isso que ele vai falar. Então, ele vai começar o segundo parágrafo, introduz o segundo parágrafo usando um elemento coesivo interparágrafo. Ele começa. Em primeiro plano, positivo aqui, ó. Para a competência 4, o nível 5 da competência 4, você tem que utilizar um elemento coesivo interparágrafo em pelo menos 2 momentos do texto. Ele já usou em um, vamos ver se ele usa em outro, mas em um já foi. Em primeiro plano, está iniciando o segundo parágrafo utilizando o elemento coesivo, certo? Então vamos lá. Em primeiro plano, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo que não atende aos requisitos estabelecidos, branco e abastado, sofre uma periferização social. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está explicando o argumento A que ele utilizou lá na introdução. Ele não falou que o problema do surdo, da formação educacional dos surdos no Brasil, era porque o deficiente auditivo é uma minoria e a minoria no Brasil historicamente é marginalizada. Então, ele vai explicar por que ele diz isso. Ele explica agora no segundo parágrafo. A coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente e aí ele desenvolve esse argumento. Aí ele continua. Assim, elemento coesivo intraparágrafo, assim, ao analisar a sociedade pela visão de Lévi-Strauss, olha o que foi que ele fez? Resgatou o repertório que ele já tinha utilizado lá no primeiro parágrafo, pertinente ao tema de uso produtivo, certo? Então, um bom uso do repertório. É importante que você veja aqui que ele pegou um autor que fez sentido com a argumentação que ele está utilizando. Então, esse repertório está sedimentando o pensamento dele. Ele não é um repertório que está solto no texto. É um repertório que faz parte do texto, que se comunica com o texto, certo? Então, ao analisar a sociedade pela visão de Lévi-Strauss, nota-se que tal deficiente não é valorizado de forma plena, pois as suas necessidades escolares e a sua inclusão social são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses deveres, na realidade, são coletivos e estatais. Por conseguinte, elemento coesivo intraparágrafo mais uma vez, olha o uso aí de forma correta desses elementos. A formação educacional dos surdos é prejudicada pela negligência social, de modo que as escolas e os profissionais não estão capacitados adequadamente para oferecer o ensino em Libras e os demais auxílios necessários, devido à sua exclusão, já que não se enquadra no modelo social imposto. Mais uma vez, ele utiliza o argumento B. O argumento A era a marginalização, o argumento B era o papel da escola. Está aqui, mais uma vez, apresentado. Então, o que ele apresentou na introdução, ele retoma nos parágrafos. Isso aqui é um projeto de texto estratégico, nível 5 da competência 3 já, certo? Outro ponto relevante, inicia o terceiro parágrafo com esse elemento coesivo. Outro ponto relevante. Então, lembra, acabei de dizer, elemento coesivo interparágrafo em pelo menos 2 momentos do texto. Ele utilizou no segundo parágrafo, está utilizando no terceiro. Já é nível 5 na competência 4 também. Nível 5 na competência 2, nível 5 na competência 3, nível 5 na competência 4. Veja que sem muito mistério, né? Já garantiu aí a nota máxima dessas três competências apenas pelo uso estratégico das técnicas de cada competência, ok? Outro ponto relevante nessa temática é o conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que explica a queda das atitudes éticas pela fluidez dos valores, a fim de atender aos interesses pessoais, aumentando o individualismo. Então, da mesma forma como ele utilizou o pensamento do Lévi-Strauss, ele está utilizando o pensamento do Bauman. Como? Através de uma paráfrase. Se você não lembra
com todas as letras, o pensamento do autor para fazer uma citação direta. Você pode fazer uma citação indireta, que é isso, que é uma paráfrase. Você vai falar com as suas palavras o pensamento do autor. Não tem problema, contanto que você coloque segundo fulano, de acordo com cicrano. Então, você tem que ter, né, você tem que estar sempre referenciando, né, quem é o autor daquela ideia, daquele pensamento. Então, utiliza mais uma vez o repertório e desenvolve esse repertório aqui no terceiro parágrafo para justificar mais uma vez o uso do seu argumento. É interessante que essa redação do Mateus, ele hierarquiza, ele associa um argumento com o outro. Então, tanto no segundo como no terceiro parágrafo, ele vai fazer a explicação do argumento dessa forma. Ele sempre está juntando um com o outro. O argumento A e o B aparece no segundo parágrafo, o argumento A e o B aparece no terceiro parágrafo. Por quê? Porque eles estão relacionados, eles são argumentos relacionados, eles são hierarquizados. Um está submisso, vamos dizer assim, um está submisso ao outro, certo? No segundo parágrafo, ele usou um repertório do Levi-Strauss, ele legitimou o repertório dele com o uso do Levi-Strauss e agora ele está usando com o pensamento do Zygmunt Bauman, sem problema nenhum, né? Utilizando o repertório de forma produtiva, nível 5, como eu falei para vocês na competência 2. Ele utiliza também de forma correta, sem inadequações, os elementos intraparágrafos. Ele utiliza em vista disso, bem como, né, de forma correta nos cantos certos, de forma sem repetições e sem inadequações. E a proposta de intervenção dele, ele vai começar da seguinte maneira. Logo, mais uma vez, elemento coesivo, interparágrafo, elemento conclusivo. Medidas públicas são necessárias para alterar esse cenário. É fundamental, portanto, vamos começar a nossa análise da nossa proposta de intervenção. A criação de oficinas educativas. O quê? A criação de oficinas educativas. Ação. Por quem? Pelas prefeituras. Para quê? Visando a elucidação das massas sobre a marginalização da educação dos surdos. Como? Por meio de palestras de sociólogos que orientem a inserção social e escolar desses sujeitos. Primeira proposta que ele apresentou com 4 elementos. Ação, agente, efeito, meio modo. Ainda não está completa. Ele vai apresentar outra. Vamos ver se essa outra vai estar completa. Ademais, olha aí, outro elemento coesivo intraparágrafo. Ademais, é vital. O quê? A capacitação dos professores e dos pedagogos. Por quem? Pelo Ministério da Educação, agente. A fim de quê? Com qual objetivo? Com o fito de instruir sobre as necessidades de tal grupo. Como? Utilizando cursos e métodos para acolher esses deficientes e incentivar sua continuidade nas escolas. O que mais pode ser dito sobre isso? A fim de elevar a visualização dos surdos como membros do corpo social. Então, ele fez a proposta com os 4 elementos e detalhou o efeito. Ele falou um efeito do efeito. Isso é possível? É possível. Quando a gente faz um detalhamento do efeito, é um efeito do efeito. Então, o primeiro efeito era instruir sobre as necessidades de tal grupo, a fim de elevar a visualização dos surdos como membros do corpo social. Proposta completa, nível 5 na competência 5. Em relação à competência 1, houve algum desvio ortográfico, gramatical, de concordância? Nenhum desvio. Vocês estão vendo aí na tela, né? O texto dele utilizou muito bem a gramática, as vírgulas, os acentos, a ortografia. Nenhum desvio houve nessa redação, certo? Então, nota 1000 para o Mateus Rossi. Em breve, nós estaremos disponibilizando para você o nosso novo projeto, um curso de redação nota 1000 passo a passo. Nesse curso, nós vamos estudar aprofundadamente
cada competência da redação Enem, vai fazer você entender a redação, fazer parte do processo para que você chegue à sua nota 1000. Nosso objetivo aqui é fazer com que você chegue lá também.